Boas-vindas ao canal Nação Astral. Eu, Andréa Pinheiro, tenho imenso prazer de estar aqui mais uma vez para falar, para recebê-los e conversar com vocês sobre algum assunto relacionado à espiritualidade, à astrologia. E o assunto selecionado hoje é o elemento água, porque estamos encerrando a temporada de Escorpião, e Escorpião é um dos signos de água, assim como Câncer e Peixe. E na astrologia há toda uma representação da energia desses signos e que está totalmente associada à água, a água que é tão importante para nós, para a nossa existência. O contato, a formação do nosso corpo, né? Mais de 80%, cerca de 80% do nosso corpo é formado pela água. O nosso planeta também, a maior parte dele, é formado pela água. E não existe vida sem água, né? Até quando encontra-se vida em outros lugares, essa busca de vida em outros planetas também está relacionada à água. A presença dela, a força dela representa vida, representa cura, sensibilidade, intuição, representa a limpeza, a prevenção também de doenças, né? Nós precisamos da água, é o principal alimento que temos, que precisamos ter, e ninguém consegue viver sem água. Enfim, e quem de nós nunca chegou cansado do trabalho e tomou um banho e viu as energias voltarem, né? Um equilíbrio da tensão do dia, né? Todos nós já passamos por algo do tipo. Então a água, ela tem essa força, tem esse poder, e é maravilhoso para todos nós. Eu vou começar falando sobre cada um desses signos, esses 3 signos, e por quê, né? Como nas características que eles trazem, eles apresentam essa água, a força da água, de uma forma maravilhosa e de forma diferenciada também. Todos trazem, de uma forma geral, essa sensibilidade, uma relação profunda com as emoções, esse potencial de cura. Só que eles expressam de uma forma absolutamente diferente, né? Muito particular cada um. Por exemplo, Câncer, ele é o signo cardinal, então ele apresenta essa força da água com um impulso, né? Com uma iniciativa, com força emocional. Câncer costuma ser um signo muito protetor, que cuida dos teus, principalmente dos seus, das raízes, da sua família, das suas origens, que valoriza muito essa questão da sua ancestralidade, né? de quem ele é, das origens dele. E a conexão que ele costuma ter é expressa através de cuidar, através de nutrir. É muito comum o canceriano, sendo o chefe da família ou não, às vezes como um membro da família, sendo aquele que se preocupa com todo mundo, com o bem-estar de todos e quer ajudar e quer cuidar, quer prover, né? Também que as coisas materiais. Então a energia da água para ele se expressa através do amor, da emoção, do cuidado. Em equilíbrio, ele pode ser aquela mão que vai sempre ajudar os seus, né? Naquele grupo. E em desequilíbrio pode ser tão apegado a essa função de cuidar e dos seus, que ele pode se tornar possessivo ou ciumento. Então é importante cuidar, aprender, né? Focalizar essa característica, porque é um dom dele, mas aprendendo a soltar, a desapegar também do passado e não ter tanto medo da perda ou se fechar demais para se preservar também, né? Isso seria o desequilíbrio. Mas em equilíbrio, além de cuidar dos seus, ele pode ser muito bom cuidando das pessoas, né? Uma profissão de cuidador, profissões relacionadas à saúde, em profissões relacionadas a até cuidar da terra, do alimento, cuidar das crianças, dos idosos, né? Então há várias possibilidades profissionais em que ele possa usar esse dom de cuidar.
Com relação ao Escorpião agora, a energia de Escorpião é uma energia diferenciada, é uma energia de emoções profundas, é uma energia de enxergar além do óbvio. Então a intuição é muito grande, a visão de coisas que não são materiais, né? A sensação do que está oculto, do que está guardado, investigativo mesmo. É um poder de Escorpião, e a água traz esse poder de intuir que ali tem algum problema ou intuir que ali tem uma solução. Ela dá uma característica muito poderosa a este signo, ela fornece isso. E se fosse comparado com a água e os estados da água, Câncer, que foi o signo que eu mencionei primeiro, seria o estado líquido, né, com todo o seu impulso, toda a sua fluidez, beleza e força. Escorpião já seria o estado sólido, porque é na forma do gelo aparente que ele tem, que é a sua proteção, a aparente falta de... essa aparente frieza de Escorpião esconde águas profundas, como se fosse um lago que tem aquela proteção do gelo, mas que por dentro tem águas ali muito, muito profundas a serem exploradas. E a força do Escorpião está em utilizar esse poder que ele tem sobre o coletivo, essa intuição, a capacidade de se transformar, de se regenerar, de superar as dores profundas que ele pode ir, o fundo que ele vai, né? E ele conseguir superar isso e trazer isso em suas ações coletivas. Ele provê, ao invés de controlar pelo poder que ele tem, ele usar essa força, esse poder e o seu exemplo de vida para auxiliar as pessoas a se conhecerem mais profundamente, a revisitarem as suas águas profundas, as suas dores. Então, numa profissão, as profissões de Escorpião sempre podem ser essas profissões em que ele vai usar esse dom de ir fundo, seja beneficiando as suas empresas, e se for em relação a profissões voltadas às pessoas, à psique, ao inconsciente, ou até a questão da espiritualidade mais a fundo, né? Questões da psicanálise. Todas essas questões, elas conversam muito bem com essa energia de Escorpião e que a água oferece a ele. E por fim, mas não menos importante, o signo de Peixes. Peixes é um signo mutável. Então representaria a fluidez, o movimento livre da água. Ou seja, no campo das emoções, desses signos é o que tem mais leveza em deixar a emoção fluir. É o que capta com mais naturalidade as coisas invisíveis, mas essa fluidez também traz esse movimento como das marés, né? Altos e baixos, constante fluidez, constante movimento. E por isso até ele é muito abençoado com intuição e com imaginação. Dos três é o que tende a ter mais facilidade em se abrir para as coisas do espírito, para as coisas do divino, com a conexão com a vida, com Deus, né? Com o universo, com uma vida de uma forma geral, com o eu, com a natureza. Ele é o mais livre de todos nesse sentido, essa natureza é mais livre. E ao mesmo tempo também o excesso de emoção, essa quantidade profunda que ele tem, tão grande de emoção, tão ampla, ela é muito ampla. Pode trazer para ele também, se tiver em desequilíbrio, um excesso de ilusão, dificuldade de se conectar com a realidade. Em harmonia, trará para esse nativo a capacidade de enxergar, mesmo sem palavras, a dor do outro, se compadecer do outro, conseguir ser, muitas vezes, um canal para a espiritualidade. Então, pode ser alguém que vá fazer curas belíssimas ou que vá servir de mediação, né? Líderes espirituais também. Pode ser alguém que vai trabalhar em causas humanitárias de coração, se doando de verdade. Em desequilíbrio, ele pode se perder nas fantasias ou nessas questões do mundo espiritual ou do mundo invisível e se deixar levar a ponto
de ter dificuldade de viver a realidade, de criar uma rotina, ou se envolver talvez com coisas que tirem sempre ele da realidade, né? Que podem deixá-lo sempre em outra dimensão. Essa energia também de água pode ser vista nos outros signos quando, dependendo do mapa da pessoa, se ela tiver muitos apontamentos nos planetas, se ela tiver muitos planetas nestes signos. Então vamos supor, eu tenho 2, 3 planetas no signo de Peixes, tenho outros 2 em Câncer e 1 em Escorpião. Isso vai trazer uma influência muito forte para o meu mapa do elemento água. Então, mesmo que meu signo seja de terra, eu já vou ser, vamos supor, se fosse o signo de Capricórnio, eu já vou ser diferente, eu vou ser uma pessoa muito mais voltada para questões da sensibilidade, eu vou ser mais intuitiva, mais observadora. Esses dons de cura e os dons artísticos podem estar presentes com força também em mim, na minha natureza. Pode ser uma pessoa que vai ser muito saudosista, muito nostálgica e sentir muito o que os outros sentem também, ou ter dificuldade de deixar o passado, ou de guardar muitos sentimentos, às vezes se magoar, se entristecer. E essas características podem acontecer em outros signos, sim, desde que tenham essa configuração. Com relação aos dons de cura, esses signos, os que eu mencionei, os signos de água, todos eles podem se voltar para a sua autocura e também para a cura de outras pessoas, né? É importante que toda pessoa que tem um signo de água que se volte sempre para essa questão de cuidar das suas águas, ou seja, da sua sensibilidade, da sua emoção, do seu espírito, para que possa ativar esse dom maravilhoso que eles têm, que é esse dom de curar, de transcender, de limpar, né? Se tornar um filtro de emoções negativas e não uma esponja. E tudo isso é trabalhado a partir do autoconhecimento, de várias técnicas existentes hoje. A astrologia, esse conhecimento do mapa é uma possibilidade, o uso dos cristais, os florais e tantas outras técnicas que hoje estão sendo divulgadas e cada vez mais as pessoas estão tendo acesso a esse conhecimento, que é um conhecimento que existe desde o tempo que nós existimos praticamente, mas que só agora está sendo mais popularizado. E esse é o assunto de hoje. Estou mais uma vez muito contente de ter vocês comigo aqui e espero que tenham gostado, que eu tenha respondido a expectativa do que vocês tinham em relação a esse assunto. E qualquer dúvida, me procurem, né? Eu deixo sempre na descrição do vídeo a forma de fazer contato comigo, e curtam e compartilhem, né, para mais pessoas que vocês sabem que possam gostar desse assunto ou que precisam ouvir esse assunto também. E fica o meu abraço carinhoso e tudo de bom. Até a próxima. Tchau.